Na verdade, esse C é uma alias do comando que não tem nada a ver com esse C aqui, entendeu? Não tem nada a ver com esse C. Esse C aqui que eu mostrei é uma variável local, CLI, né? Se eu fosse realizar um comando de inserção no banco de dados, eu mandaria inserir por esse CLI aqui, mas a gente vai entender depois. Esse select aqui, esse C, quer dizer o seguinte, o C seria uma instância, perdão, representaria exatamente quais são os campos do objeto cliente que eu quero. Por exemplo, aqui ó, C é um alias da classe cliente, é como se fosse uma referência. Aí eu venho aqui e coloco assim, ó, C.nome, por exemplo. Ah, eu estou mandando trazer só o nome do cliente, só os nomes. Ah não, eu quero trazer C.id, só o nome e o ID, e assim sucessivamente. Mas ele vai trazer todos os clientes. Mas se colocar só, por exemplo, só o C, ele vai chamar tudo. Né? Aí ele vai trazer todas as propriedades. É como se fosse isso aqui, ó, asterisco. Entendeu? Então ele põe C, dizendo eu quero tudo do objeto cliente. Entendeu? Tudo, não quero só. Entendeu? Bom, então, na verdade, até aqui, o objetivo dessa explicação é entender o que faz um framework. Tá? Vocês entenderam o que faz o framework? O que vocês entenderam disso? Tá? Ele, basicamente, o que nós temos que entender é que ele é um conjunto de classes e objetos. O Hibernate não é uma classe que você coloca. Entendeu? É um conjunto de pacotes, classes, jars, dependências que tem no nosso projeto. Então você incorpora ele no projeto. Ele está ali, ele vai servir tanto para o problema da farmácia, para o problema do posto de gasolina, para o problema da escola, enfim, o programa que vai utilizar ele, não importa, por isso que fala que é um framework, é uma solução genérica. Você pode incorporar ela em qualquer projeto, independente de qual é o negócio, entendeu? Claro, que desde que esse projeto tenha a ver com o sentido do framework, né? Você não vai usar o Hibernate, por exemplo, para fazer a página web, por exemplo. Hibernate não tem esse objetivo. Ah, mas nós não vamos fazer um sistema web? Vamos, mas o framework para tratar a questão web, browser, cliente, conversa, navegador, servidor, não tem nada a ver com o framework, é Hibernate. Tanto é que nós podemos usar o Hibernate para aplicações desktop, que não rodam na web, certo? E para projetos web também. Então o Hibernate não tem nada a ver com a questão web. Tá? O Hibernate não sabe o que é web. Ele não tem nada a ver, ele não sabe o que é Tomcat, ele não sabe o que é web, ele não sabe o que é HTML, ele não sabe nada disso. A única coisa que ele sabe é que se você passar para ele um objeto, uma instância de um objeto, e mandar ele inserir no banco, ele vai fazer a persistência, ele vai fazer o comando SQL. Então ele está no nível do sistema, camada de persistência. Então no sistema, nós vamos ter isso aqui, ó, a camada. Deixa eu colocar aqui. Nesse sistema nós vamos fazer... Nós temos aqui a camada de persistência, olha só, persistência, que é uma camada onde vão conter todos os nossos objetos de persistência. O que são objetos de persistência? Aqui nós vamos colocar, aqui dentro dessa camada de persistência, nós vamos colocar, por exemplo, a classe cliente, a classe fornecedor, a classe aluno, aquelas classes que vão ser mapeadas no banco de dados, ou seja, que vão existir entidades para ela. Vão existir, por exemplo, a classe cliente, vai existir uma tabela cliente. A classe fornecedor, vai existir uma tabela no banco de dados. Todo aquele objeto que vai continuar existindo, persistir, quer dizer o quê? Continuar existindo. Ele vai ser registrado, vai ser gravado. Por isso que ele persiste. Né? Já é diferente daqueles objetos que não são de persistência. O nosso projeto vai ter vários objetos que não são de persistência. Que são de negócios, objetos que vão tratar, validar, outras coisas que não são objeto de persistência. O objeto de persistência é aquele que representa um objeto do mundo real, né, que deve ser registrado. No caso de uma locadora, um filme é um objeto de persistência. Né? No caso de uma escola, um cliente, um aluno, um professor, uma turma, isso são objetos de persistência. Ok? São aqueles objetos que representam o domínio do negócio. O domínio, ou seja, aquele universo. Tá? Beleza. Então o framework Hibernate vai entrar para registrar, para manipular, para gerenciar. Gerenciar, essa palavra gerenciar é importante. O framework Hibernate ele vai gerenciar todos os nossos objetos de persistência. Então nosso framework Hibernate vai cair aqui, nessa camada aqui, nessa região. Entenda que uma camada do sistema nada mais é que um departamento do sistema. Só recapitulando isso, é um departamento. Imagina uma empresa, você não tem vários departamentos? Num departamento financeiro, você só resolve questões financeiras. Você não resolve outras questões dentro daquele departamento. Se você vai no departamento de RH, você só resolve questões de recursos humanos.
Você não resolve problema de venda, problemas de financeiros, você resolve problema de pessoas ali, de contratação, de funcionários, de documentação, só isso. Você vai no departamento de vendas, ele não tem nada a ver com o departamento financeiro nem com o RH. Né? Claro, todos eles estão interligados, mas o departamento de venda está focado na venda. Assim é o sistema. Um sistema ele é dividido em várias camadas, onde cada camada é como se fosse um departamento do sistema. Tá? Onde tem vários objetos ali dentro que estão focados para aquele objetivo da camada. Tá? Você não vai ter, por exemplo, na camada de persistência, uma página web, um formulário. Não vai existir isso na camada de persistência. Na camada de persistência vai existir, por exemplo, né, um Hibernate para poder salvar um registro no banco de dados, etc. Tá? Uma classe de entidade ali. Tá? Depois da camada de persistência, nós vamos ter aqui uma camada, nós podemos criar aqui uma camada vamos colocar aqui uma camada de serviço. Vamos colocar dessa forma para a gente entender. Tá? Então o serviço vai ser, nesse caso aqui, todos os serviços, todas as funcionalidades que o nosso sistema deve possuir. Por exemplo, cadastrar, excluir, alterar, buscar, calcular fatura, finalizar venda, efetuar venda, cancelar venda. Ou seja, são as funcionalidades que o nosso sistema vai possuir. Né? O que você vai fazer? Se é uma locadora, locar filme, cancelar locação, né? Gerar novo pedido, comprar, enfim, calcular estoque, não sei. Vai ter uma série de funcionalidades que o nosso sistema vai possuir. Certo? Então são essas funcionalidades que o sistema deve ter. Tá? É claro que ele vai contar com a nossa camada de persistência para estar fazendo, né, muito desses serviços. E nós vamos ter uma camada aqui na frente, vamos chamar aqui, uma camada de controle. Olha só, uma camada de controle. Essa camada de controle ele vai servir como um intermediador entre a camada de visão e a camada de serviço. Então a camada de controle ela vai servir da seguinte forma. Deixa eu pôr aqui uma outra camada aqui, que é a camada de visão. Nós vamos entender o que ela vai fazer. Olha só, camada de visão. Pronto. Na camada de visão nós vamos desenvolver todas as telas. Ou seja, aqui vamos ter formulário, cadastrar, vai preencher os dados. Onde que está esse cadastro? Onde vai estar esse formulário? Vai estar dentro da camada de visão. Certo? Após eu preencher esses dados, quem que vai manipular essa tela? Como que eu vou gerenciar essa minha tela? Então a camada de visão e a camada de controle, eles estão muito ligados. Por quê? A camada de controle, ela faz o back, ou seja, a parte de trás da tela. Então tudo que acontece na tela, a tela avisa para o controle. A tela e o controle estão interligados. Vamos dizer assim, a grosso modo, no nosso projeto, a tela de visão vai ser um formulário visual, certo? E a parte de controle vai ser a parte do Java que está por trás dela. Por exemplo, eu seleciono, por exemplo, uma cidade, um estado, MS. Não vai ter que filtrar todas as suas cidades na tela? Por exemplo, um cadastrinho lá, né? Você escolhe o estado, MS, e ele carrega todas as cidades. Então, a tela pediu para o controle fazer isso. E o controle, claro, vai precisar das camadas mais internas para poder trazer. Mas a camada de controle é aquela que recebe a comunicação direta com a camada de visão. Tá? E essa camada de controle, ela prepara a camada de visão. Os dois estão interligados. E com essa camada de visão, nós pedimos para a camada de controle tudo que nós queremos. Um botão, salvar. A camada de controle fica sabendo, ele quer salvar. Mas quem vai de fato salvar vai ser um serviço. Lá vai ter um serviço, método salvar, por exemplo. Então beleza, é ele que vai salvar. Mas para ele salvar, ele precisa do framework de persistência. Ele pede para o Hibernate, vai lá e insere no banco de dados. Tá? Então assim que funciona, né, essa ideia, tá, desse projeto distribuído em várias camadas. Tá? Então a gente pode falar assim, ó, MVC. Né? A gente fala MVC, Model View Controller. Então a gente tem uma camada Model. Na camada Model é onde fica a principal parte do negócio, que é isso aqui, ó. Deixa eu virar para trás aqui. Por exemplo, nesse pedacinho aqui, ó, onde envolve o serviço e a persistência, isso aqui nós chamamos de Model.
Por que model? Porque toda a regra de negócio, todo o modelo do negócio está aqui, no serviço e na persistência. Isso daqui, ele pode ser utilizado independente se ele vai ser um sistema web ou não. Por exemplo, a minha aplicação, eu posso projetar ela todinha aqui, ó, no model, de modo que eu possa fazer uma interface para o móvel, para o Android, por exemplo. Todas as funcionalidades têm que estar aqui dentro do programa, tudo. A persistência e as funcionalidades básicas do programa estão tudo aqui dentro. Agora, o controller e o view, deixa eu pôr aqui, ó, model, controller e view. Deixa eu diminuir aqui, né, para caber mais coisas. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pôr aqui assim, ó, model. Esse negócio é desobediente. Model. Opa! Aí, model. Tá ali. Então, aqui nós temos essa parte que é o coração do programa. Tá aqui. Tudo que ele vai fazer. Agora, o view, o controller, é só aquela parte que vai, né, interagir com a tela. Que vai delegar. A tela vai pedir para o controle e ele vai chegar no model e vai requisitar o serviço aqui. Então, quer dizer que isso daqui, tá, essas duas camadas aqui, elas podem ser substituídas. No caso, nós vamos trabalhar com a parte web, né? Então, aqui vai entrar o web. Então, deixa eu fazer um outro retângulo aqui em volta. Tá ficando tudo bem espremidinho aqui, né? Olha só, aqui. Aqui nós vamos entrar. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Cadê aqui? Ó. Por exemplo, no nosso projeto, aqui nós vamos fazer o web. Tá vendo? Web. Até aqui não tem web ainda. Até aqui. Agora aqui vai ser web. Porque nós vamos integrar todo o nosso negócio, todos os serviços que a gente vai fazer no sistema. Isso vai ter que ser acessível via web. Então o Tomcat entra aqui, ó, nessas duas camadas aqui, que entra a questão do Tomcat. Tá? Para processar tanto as telas, a visão, quanto os controles. Aqui entra o Tomcat. Tá? Aqui o Tomcat nem precisa saber que esse cara existe. Tá? Nem precisa sonhar que isso aqui existe. Aqui não entra web. Então quer dizer que eu posso, por exemplo, criar uma outra camadinha aqui, ó, separadinha. Vou até chamar ela aqui, ó. Uma camada para celular aqui, ó, que nem é web, certo? Claro que aí ele vai ter que fazer uma comunicação com o meu model também. Tem que existir uma camada intermediária aqui para poder fazer uma comunicação com o meu model. Então aqui eu posso acessar via navegador a nossa aplicação, via HTTP, via browser, e aqui nós podemos acessar a nossa aplicação, consumir os serviços via, por exemplo, celular. Perceba que são coisas distintas, né? Entenderam até aqui? Estão conseguindo entender? Então, o framework, o que ele vai fazer? Bom, o framework Hibernate, ele vai entrar aqui nesse pedacinho aqui, ó, persistência. Tá? Nós temos um outro framework que vai entrar nessa camada aqui, ó, o visão e controller, que vai gerenciar para nós os componentes da tela e a conversa desses componentes com a camada de controle, com o Java. Entendeu? Então essa visão, controle, nós vamos colocar um outro carinha aqui para conversar. Se nós fizéssemos isso manualmente, né, a visão nada mais é do que HTML e o controller nada mais é do que um servlet, certo? Essa é o Java puro, né? Então a tela você preenche os dados da tela, manda para um servlet, o servlet decide o que vai fazer, transforma em JCP a visão, de novo, a resposta em JCP. Então imagina uma tela HTML, faz uma requisição para um controle, processa, devolve um JCP que vai gerar uma nova visão. Esse é o Java base, né, que a gente estudou aí no Fundamentos. Hoje continua existindo isso, continua existindo HTML, continua existindo servlets, continua existindo JCP, não vai deixar de existir. Porém, quem vai fazer isso aqui para nós é um outro framework. Esse framework vai ser o JSF. Tá? O JSF é ele que vai fazer isso para a gente. É ele que vai gerenciar essa parte para nós. Então nós podemos dizer que o Hibernate vai gerenciar a parte de persistência e nós podemos dizer que o JSF ele vai gerenciar para nós, vou colocar aqui o que está por trás dele, para ficar com a mesma ideia do escondidinho lá, né? Então vai ficar aqui HTML, servlets
e JSP, que é o próprio HTML, só que gerindo Java Server Pages. Então, por trás de tudo isso aqui, olha só. Então tá ali, pronto, ficou assim, bonitinho. O JSF agora é ele que vai gerenciar tudo isso aqui para nós. Nós não vamos nos preocupar com essa comunicação como que vai ser feita essa comunicação HTML servlets. Então vai existir alguns mecanismos, né, de comunicação automática, alguns componentes básicos que ele já nos oferece, tá? Muito inteligente, que se a gente fosse implementar na mão, a gente ia demorar muitos anos para fazer, muito tempo. Tá? Então já existe uma equipe aí para desenvolver isso aí. Então componentes bonitos, componentes elegantes, tá? Nós vamos entender isso aí. Então quando você fala em JSF, nós estamos falando da parte visão, controle, web, exclusivamente web. Tá? Então não se pode misturar. Eu estou fazendo um curso de web, eu aprendi que o Hibernate, eu preciso do Hibernate para fazer ele rodar na web. Não tem nada a ver. Hibernate é uma coisa, JSF é outra, certo? E aí nós vamos ter mais um framework aqui na história ainda. Mais um framework na história, que vai ser o Spring. O Spring. Tá? Então esse framework que nós vamos utilizar, a gente fica até um pouco difícil de definir ele no meu caso, porque ele faz tanta coisa que... Então, para resumir, porque eu gosto de tentar sintetizar em uma palavra, o que eu poderia dizer? Do Hibernate eu poderia dizer persistência, né? Persistência. Em uma palavra que eu poderia dizer do JSF, eu poderia dizer que ele é a parte visão, né? Visão, a camada de visão, e já entra o controle junto, visão e controle, é um framework de visão e controle. E agora, se eu pudesse falar o Spring, eu poderia dizer que ele é um framework de estruturação, estrutura. Ele, além de tudo isso, ele gerencia uma série de recursos para nós. Tá? Vamos colocar aqui de estrutura, vamos melhorar de integração. Ficar assim que é mais integração. Ele é um framework que integra tudo e ele tem um conjunto de funcionalidades que eu vou explicar para vocês no decorrer sobre inversão de controle, gestão de dependência, controle de transações. Ele vai fazer um monte de coisa que a gente teria que fazer na mão. Questão de segurança, Spring Security, dividido em vários módulos. Então nós vamos estudar um pouquinho melhor isso aí. Tá? Então vou me reservar a falar do Spring um pouquinho mais na frente. Tá? Só vou dizer que ele vai entrar na história. Tá? Então beleza. Então o mais difícil de tudo isso aqui, tá? O mais difícil de tudo isso aqui não é desenvolver, não é programar, é configurar. Esse é o mais chato. Configurar. Tá? Deixa eu ver aqui o que a nossa colega está falando aqui.